bem, pessoal. Essa aula é para ser uma aula bem prática sobre reposição de eletrólitos, tá? Eu botei aí potássio, cálcio, magnésio, fósforo, não sei o quê. No final, se der tempo, a gente vai falar de sódio, mas não é o foco da aula, tá? A ideia é tentar chegar até o bicarbonato, pelo menos. Tá bom? Então, vamos lá. Para quem não conhece, sou o Bruno, sou intensivista, médico intensivista. Eu queria só saber direitinho, rapidamente, quem são vocês. Vocês são da enfermagem todos? Enfermagem, intensivista, clínico, intensivista, clínico, futuro intensivista. Projeto, tá? Projeto. Os R1, os R1 são projetos. Aqui, emergência, clínico. Ah, legal, muito bom. Bom, vocês também conhecem. E você? Clínico? R1 ou R2? R2? Tá lá com a gente? Tá bom, beleza. Então é isso, pessoal. Qualquer coisa, vocês, por favor, isso aqui é uma aula para ser bem dialogada, vocês me interrompam, tá bom? Para os R3 e R4, vocês já estão acostumados com isso aqui, então talvez fique meio repetitivo aí, tá bom? Mas, enfim, fiquem à vontade, se tiverem dúvidas a mais, a gente vai adiante. Então vamos lá, eu botei primeiro o potássio, que eu acho que é o mais importante. O potássio é o que é mais sujeito a eventos adversos, mais problemas na prática, né? Então eu fiz uns tópicozinhos só para a gente relembrar. Então, primeiro o potássio, o que a gente tem que lembrar? Ele é um cátion intracelular, né? Então, o nível sérico de potássio, ele não reflete o pool total corporal de potássio, certo? Então, quando você pega um paciente com potássio de 3, 3,5, ele tem algum déficit de potássio, mas isso não é, por exemplo, se for para 2,5 a 3, não quer dizer que ele perdeu a mesma coisa do que ele perdeu para chegar a 3, tá? Para ele chegar a 2,5, ele perdeu muito mais potássio. Para ele chegar a 2, ele perdeu muito mais potássio ainda, tá? Então, quando eu vou fazer reposição de potássio, eu quero repor os estoques intracelulares de potássio, certo? E aí, essa aqui eu acho que é o primeiro e principal ponto. E depois a gente vai ter umas dicas práticas aí. Em termos de importância clínica, o potássio está diretamente envolvido no potencial de ação, então hipocalemia grave pode dar fraqueza muscular. Então, por exemplo, a gente tem paralisia periódica hipocalêmica. Eu já vi paciente com hipocalemia grave por anorexia nervosa chegar com uma paralisia flácida aguda. Isso pode acontecer também, né? Então, pode chegar a esse ponto. Mas na maioria das vezes não chega nesse ponto, porque a gente dosa o potássio todo dia e a gente vai repor conforme necessário. Então, a gente vai levar em conta outras coisas. Além disso, a hipocalemia, ela tem duas questões relacionadas a ela. O paciente que tem hipocalemia, isso é um perpetuador de alcalose metabólica. Eu não botei aqui, esqueci de botar. Então, por exemplo, o paciente que está vomitando muito ou que está debitando muito pela sonda nasogástrica, se eu não corrigir a hipocalemia, eu não consigo corrigir a alcalose metabólica, geralmente, tá? Eu vou ter que corrigir as duas coisas em paralelo. E hipocalemia é um perpetuador de disfunção gastrointestinal e do paralítico, tá? Então, por isso que no pós-operatório a gente frequentemente vai olhar para o potássio para evitar que o paciente tenha hipocalemia. Último ponto, paciente cardiopata, quem rodar lá no INCOR, eles dosam potássio e magnésio todo dia, vocês vão ver que essa é uma das indicações duvidosas, para deixar o potássio acima de 4 e o magnésio acima de 2. Tá? Então, acho que são as situações que a gente vai ter aí uma preocupação em relação a ele. E, antes de mais nada, tem aqui, quanto que vocês acham que é o nosso requerimento básico de potássio? Se tem um paciente que não está recebendo nada, quanto que eu tenho que dar de potássio para ele? Já tem aí? É 1 mEq quilo dia. Isso daria, para um adulto de 70 quilos, 3 ampolas de Cacelli por dia, se eu for fazer endovenoso. Você pode errar um pouquinho para baixo, depende se ele urina ou não, se ele tem disfunção renal ou não, depende se ele está tendo perdas outras ou não, seja pela diurese, seja pelo trato gastrointestinal. Mas então, veja, se eu tenho um paciente que está com nutrição parenteral, ou ele está totalmente em jejum, sem disfunção renal, como regra geral, ele vai ter que receber 2, 3 ampolas de potássio por dia. Aí a gente já vê que o tal do 1040-10, o soro de manutenção do cirurgião, o 1000 de glicosado, 40 de NaCl e 10 de potássio de 12 em 12, ele não é o suficiente, né? Porque se for um paciente que ele não tem disfunção renal, você vai tender esse paciente a evoluir com hipocalemia mesmo,
porque você está dando menos do que ele precisaria de requerimento básico diário. Tá? Tudo bem você querer errar para baixo, né? Com potássio, porque a hipocalemia ela é muito mais tranquila do que a hipercalemia para a gente tratar, né? A hipocalemia só repõe, a hipercalemia tem complicações mais graves, certo? Apresentações, isso aqui é super importante. Então, uma ampola de KCl tem 10 ml, cada ml tem 2,5 max. Tá? O KCl é 19,1%, que é o que a gente usa aqui em São Paulo, como regra geral. Lá no Sul também, lá em Porto Alegre também, ou 10% lá. 10%. No Rio, acho que tem mais 10%. Aí é 1,3 max por ml, tá? O 10%. A gente já vai chegar nas regrinhas do potássio. E aí a gente tem o xarope, se eu quiser repor por sonda, ou via oral mesmo, xarope é meio ruim de tomar, mas pode ser. Mas geralmente via oral a gente tenta dar a drágia. E o xarope tem 150 ml, o frasco, né? E cada 15 ml, que é a dose habitual que a gente vai dar, tem 12 max, tá? Então, se eu der 30 ml de xarope, é equivalente a eu dar uma ampola de KCl. É mais ou menos essa que seria a equivalência, para não esquecer. Tá? Então, a gente está com hipocalemia, se eu deixar 15 ml de 8 em 8, é 32 max, é pouca coisa. Não dá nem o requerimento básico. Tá? Claro, se o paciente está comendo, está com outras ingestas, aí tem, isso a gente não vai levar em conta, então você vai considerar que isso é só reposição mesmo. Tá bom? E a drágia do potássio, o slow K, ele tem menos do que o xarope, porque a dose convencional de xarope é 15 ml, né? A drágia, o slow K, tem 8 miliequivalentes por comprimido. Então é menos ainda, tá? Bom. Então vamos lá, regrinhas do potássio, vocês já devem ter ouvido falar. Primeira coisa que eu tenho que lembrar é que é difícil o paciente morrer de hipocalemia, é muito raro. Pode acontecer, mas é muito, muito raro. Eu, pessoalmente, eu nunca vi. Você já viu? Eu nunca vi. Eu já vi morrer algumas vezes de hipercalemia. Então, a regra do potássio é para evitar que durante a reposição você induza uma hipercalemia, basicamente isso. E o segundo ponto é que a veia periférica, ela não aguenta concentrações muito altas, mas a veia central aguenta. Tá? Então, a regra é, eu tenho que respeitar a velocidade de infusão. Tá? Quanto que é uma velocidade de infusão habitual? Vou botar ali, mas tentem lembrar na prática. Quantas ampolas vocês fazem de potássio por hora ou a quantas horas? Quando você vai repor potássio? Os R1 e R2. 3 para 4 horas? Então vamos fazer as contas aí. 3 ampolas para 4 horas dá 75 mEq, do 19,1%, em 4 horas. Então você respeita o limite de 20 mEq por hora. Tá? Esse limite já é o limite superior. Se você quiser ser mais seguro, você pode ficar em torno de 10. Quando o potássio está abaixo de 3, dá para ir nesse ritmo aí, que geralmente é quando você está indicado a reposição endovenosa. Tá? Você só repõe endovenoso acima de 3 se o paciente não tiver o trato gastrointestinal disponível, certo? Senão você vai repor sempre por sonda. Tá bom? Porque é mais seguro, o nível sérico flutua menos, tudo focado em segurança. Segundo ponto, diluição. Como é que vocês estão acostumados a diluir na prática? Quantas ampolas em 100? Perfeito. Fisiológico ou glicosado? Fisiológico. Então, assim, se vocês forem em livro, o livro fala que o máximo que dá tem que ser bem diluído, assim, teria que ser até assim, 100 mEq por litro, no máximo, e a veia periférica geralmente não aguenta isso. 100 mEq por litro seria 2 ampolas em 500 de soro. Vocês podem ver, se vocês fizerem veia periférica, principalmente paciente mais idoso, nessa concentração, o paciente vai dar uma chiada, especialmente se fizer mais rápido. Você pode tentar fazer mais lento, fazer bem lentinho, né, para ver se o paciente tolera, mas muitas vezes o paciente não vai tolerar. Tá? Na veia central, em teoria, a diluição não importa muito. O que importa é a velocidade de infusão.
Mas qual que é o problema? Você prepara 100 ml de soro, você bota 4 ampolas de KCl, é 100 max, e vai que alguém prepara a bomba errado, e essa bomba corre em 1 hora. Alguém corre como se fosse cálcio. A gente faz um ataque geralmente em 1 hora. Você vai induzir uma hipercalemia, mesmo que o paciente esteja muito depletado de potássio, tá? Certo? Porque o nível sérico vai subir, até que entre por intracelular vai demorar, e você pode induzir uma hipercalemia. Então, como regra geral, o que é uma sugestão razoável? Assim, 2 ampolas em 100 vai bem, tá? Aí você repõe em quantas horas isso? Você falou 3 em 4, mas o ideal é você fazer 1 ampola a cada 2 horas. Tá? A não ser que seja uma hipocalemia muito grave, que a gente vai ver que você pode fazer bem rápido. Tá? Então você vai repondo lentamente para dar tempo do potássio que está entrando no plasma entrar e entrando no intracelular. Tá bom? E aí, mais do que 2 ampolas, eu preferencialmente gosto de fazer em 250. O soro glicosado fisiológico é porque o glicosado, em teoria, se você induzir hiperglicemia, isso vai aumentar a insulina, e a insulina vai fazer o potássio entrar na célula, podendo ter uma queda paradoxal do potássio. Isso é muito difícil de acontecer se você respeitar a velocidade de infusão, porque a quantidade de glicose que a gente dá é pouca coisa, né? Então, se você botar em 100 ml de soro glicosado e correr em 4 horas, é muito pouco, tá? Não teria problema. E aí a gente acaba selecionando o glicosado fisiológico baseado em quê? Tá? Assim, se for muito grave, evitar o glicosado, mas assim, é baseado no sódio. Se o paciente está hipernatrêmico, você repõe em soro glicosado. A gente tem uma tendência hoje a repor a maioria das coisas em soro glicosado, a gente sabe que se for repondo tudo em fisiológico, tende a contribuir para a hipernatremia. Tá? É claro, assim, se o paciente está hiperglicêmico, está tomando insulina, aí você tem que ter um pouquinho mais de cautela também com o glicosado. Tá bom? Então eu botei ali, via periférica, a tolerância vai até 75 a 80, 1 ampola e meia, geralmente os pacientes toleram bem, ou 3 ampolas em 1 litro, tá? Em via periférica. Eu sei que parece muito, você dá 1 litro, mas via periférica, se for fininha de idoso, eles não aguentam, vai doer, tá? E em situações extremas, o que é situação extrema? É um paciente que está com uma arritmia grave, lá está uma onda U gigante, ficando bradicárdico, que você acha que vai parar por causa da hipocalemia. Então, nessa situação, você pode fazer até 40 mEq por hora. Mas aí, qual que é a sugestão? Faz 2 ampolas de potássio em 2 horas, ou em 1 hora e meia, né? Ou seja, 50 mEq bem rápido, e depois faz mais 100 mEq, aí faz lentamente. Tá? Sei lá, um potássio de 1,5 com uma arritmia importante. Vai devagarzinho, tá bom? Bom, e aí eu botei algumas considerações na prática. Primeiro, assim, eu tenho que saber se a via enteral está disponível. Se tiver potássio acima de 3, eu reponho via enteral. Potássio abaixo de 3, eu reponho via enteral e endovenosa, certo? Se é um paciente que está tendo muita perda de potássio, por exemplo, o paciente está debitando 2 litros pela sonda nasogástrica lá, e você repõe potássio, o potássio cai, repõe potássio, ele vem embaixo, repõe potássio, vem embaixo. Ou ele está com uma poliúria depois de uma desobstrução de uma ira pós-renal. Urinou 5 litros lá e está urinando 5 litros cada 12 horas, ou em cada 24 horas. Então ele está tendo espoliação constante. Então você pode tender a errar um pouquinho mais para cima, tá? No chute que eu dei ali para vocês embaixo. Se tiver disfunção renal, muito cuidado. Então, assim, a gente não vai repor potássio de 3 em 2 em paciente que dialisou, aí coletou um potássio pós-diálise e veio 3, 3 e 2. O André está rindo porque já viu mais de uma vez o paciente ter que dialisar porque alguém repôs o potássio pós-diálise. Porque logo pós-diálise você está no nadir, vai ter um rebote ainda, esse nível sérico ainda vai subir um pouco mais, e aí você repõe em cima disso, às vezes você induz uma hipercalemia. Tá? Esse paciente dialítico anúrico. O paciente recuperando de necrose tubular, ou de ira, lato sensu, ou de poliúria pós-obstrutiva, acabou de desobstruir o trato urinário, esse é o contrário, ele vai tender a ter hipocalemia, e a hipocalemia persistente tem uma associação com atraso da recuperação. Tá? Então, se vocês forem falar com os nefrologistas, eles falam assim, o paciente que está recuperando de uma ira, a gente tem que ser um pouquinho mais agressivo, deixar o potássio mais no limite da normalidade. Mesma coisa o magnésio aí para essa situação. Tá? Então, aí nesses casos você considera aumentar um pouquinho a dose, né? Se tiver perdas mantidas. E o quarto ponto é, se você tem potássio baixo com fósforo baixo,
em vez de dar cloreto de potássio, você já dá fosfato de potássio. Tá? A gente vai ver mais para frente, tá bom? A ampola de fosfato de potássio, em vez de ter 25 mEq de potássio, ela tem 20, tá? Para 10 ml. É um pouquinho menos do que o KCl 19,1%. Certo? Bom, então eu dei uma sugestão ali, vocês viram, né? Essa sugestão, potássio menor que 3, então vai ser endovenoso interal. O interal geralmente é 15 a 30 ml do xarope a cada 6 a 8 horas, tá? Então, putz, está super baixo, tal, joga para cima lá, quer botar 30 ml, vocês pode botar. E depois você vai ajustando a dose, né? Tá bom? E a outra coisa que a gente tem que lembrar, às vezes eu estou com um paciente com ICC, né? E aí a gente é muito acostumado a dar furosemida, a gente esquece de associar um diurético poupador de potássio. Eu posso dar espironolactona, milorida, posso dar um diurético que ajude a poupar potássio. Inclusive a espironolactona geralmente é recomendada para essas cardíacas, né? E é uma estratégia aí para compensar a hipocalemia, tá bom? Bom, potássio, alguma dúvida prática do dia a dia que vocês tenham? Questionamentos? Putz, é que na parada não carrega, porque geralmente quando ele para, o potássio vai subir, né? Mas se ele tem um estoque muito depletado, aí eu tenderia a fazer, sei lá, uma ampola ali. Uma ampola só rápida para... Mas assim, o risco de você fazer isso dar errado é grande, eu acho. Você pôr uma ampola em meia hora, sei lá, e dá problema, sabe? Certo? De diluição, vocês têm alguma dúvida? Isso assim, qual que é o problema? Se vocês forem pegar livro, cada um fala uma coisa diferente e eles pesam muito por lado da segurança, de ser muito diluído. Mas o que a gente tem que tirar da cabeça é, a diluição não importa. Tá? O que importa é a velocidade de infusão. Isso que tem a ver com segurança. Mas, no que a diluição importa? Se eu fizer uma preparação inadequada, na hora de preparar a bomba, se eu tenho lá 4 ampolas em 50 ml, vai correr tudo super água. Agora, se for uma ampola, o risco de dar evento adverso é menor, né? Então, aí vai depender muito da unidade, do setor onde vocês estão. E antigamente a gente repunha muito potássio em 250 e 500 ml. Quando era residente, ainda fazia isso. Punha 4 ampolas em 500 ml. Aí você pegava um paciente lá, já anasarcado, você ia fazendo quando ele recebia 2 litros de reposições variadas, né? Então hoje a gente quer deixar o paciente mais euvolêmico, então a gente tende a concentrar ao máximo as reposições, né? Certo? Bom. Ó, assim, o recomendado é 10 mEq por hora. A ampola tem 25, então se quiser botar 12,5, ok. Tá? Então, cada ampola de 19,1% em 2 horas. Tá? Isso é a velocidade legal. Tá? Putz, o potássio está 2,5, eu vou repor 4 ampolas. Dá para fazer em 6 horas, em vez de fazer em 8, entendeu? Não tem problema. Entendeu? Então, pelo menos a minha sugestão é para cada ampola, pelo menos 1h30, pelo menos. Tá? Para ser seguro. Tá bom? E nas hipocalemias graves, pode ser que você faça assim, vamos fazer 1 ou 2 ampolas em 2 horas, e aí depois eu vou fazer a reposição mais lenta. Tá? Bom, depois o magnésio. O magnésio é um cátion divalente, também ele é intracelular, então o nível sérico dele não reflete o pool total corporal de magnésio, tá? E ele também está envolvido com essa estabilidade de membrana. Então, ele é protetor de estabilidade miocárdica. A gente faz magnésio tem na hipocalemia, eu posso fazer na hipocalcemia associada. Eu vou fazer magnésio também pensando em relaxamento de musculatura lisa em algumas situações. Tem vários estudos, mas nada muito comprovado, a gente vai ver. Tá? Então, o magnésio vai ser esse contexto. E qual que é o problema? O nosso rim, ele não é bom para reabsorver cátions divalentes. Tanto magnésio quanto cálcio, mas principalmente magnésio. Então, se eu fizer um sulfato de magnésio, 2 ampolas em 1 hora, mais de metade vai sair pelo rim, se o paciente não tiver disfunção renal. Tá? Se o paciente tiver disfunção renal, aí eu tenho que tomar cuidado com a reposição do magnésio também, eu vou errar para baixo. Tá? Tá. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o mais frequente, no nosso dia a dia, o pessoal repõe 2 ampolas de magnésio em 1 hora.
Acho que é muito frequente fazer isso. E aí o magnésio não sobe. Se vocês forem ler em livro, artigo, e nas recomendações de bula, a recomendação de tanto do magnésio quanto do cálcio, se você quiser repor efetivamente o pool corporal, é você fazer em 12 a 24 horas. Tá? A gente vai ver as equivalências aqui para saber as doses. Apresentação comum. Sulfato de magnésio 10%, 1 grama, 8 mEq de magnésio. Geralmente, quando a gente fala em reposição de magnésio, a gente fala em grama. Tá? Então, cada ampola tem 1 grama. Certo? 10% seria 10 gramas em 100 ml, como a ampola tem 10 ml, é 1 grama. Tá? Tem sulfato de magnésio a 20% e a 50% por aí também. Aí é só vocês fazerem a conta. O 50% geralmente é 4 ml a ampola. Tá? O 20% é 10 ml também. Então, cada ampola tem 2 gramas do 20%. E do 50% a 4 ml, se a gente fosse fazer, se fosse 100, fosse 10 ml, seria 5 gramas. Como é 4 ml, é 2 gramas também. Tá? O sulfato de magnésio é 50%. Tem algumas formulações de oral. Eu botei aqui uma, que é o Pidomag. Tá? E cada flaconete dele é mais ou menos equivalente a uma ampola do sulfato de magnésio, um pouquinho mais até. Tá bom? Então, às vezes, o paciente que toma diurético de longa data, tal, você pode repor magnésio se ele estiver fazendo por magnesemia. Tá? Vocês vão ver eventualmente. Mas não é muito comum a gente usar na UTI, não. E aí, tanto o magnésio quanto o cálcio, quanto o fósforo, vai estar escrito aí para vocês quando dosar. Primeiro ponto, não dosar de rotina. Tá? Então, sódio e potássio, primeiro que o potássio tem uma questão grande de segurança, então a gente tende a ser um pouco mais liberal na solicitação do potássio. Né? O paciente tem disfunção renal, o potássio pode subir, o paciente está recuperando dinheiro, o potássio pode cair, enfim, então eu sou um pouco mais liberal. E o sódio na UTI é muito importante, porque o paciente ele não tem acesso à água, muitas vezes, e eu tenho que olhar o nível sérico de sódio para eu corrigir isso. Se eu ver que o nível sérico está subindo, eu tenho que ir dando água livre para ele, e se por algum motivo estiver caindo, hoje em dia não é tão frequente, eu vou tomar as medidas cabíveis. Tá? Então, sódio e potássio a gente pede mais liberalmente. Cálcio, fósforo e magnésio não devem ser pedidos de rotina na UTI. Não é porque o dente está grave, ou está entubado, ou qualquer coisa que ele precise desses eletrólitos. Tá? Eu botei aqui algumas indicações. Então, primeira boa indicação, hipocalemia grave ou hipocalemia que você repõe e não melhora. Essa é uma indicação clássica de livro. Tá? Isso pode ser associado aí para magnesemia. Se o magnésio está baixo, o túbulo fica bobo e ele não consegue reabsorver potássio. Tá? É basicamente isso. Certo? Segundo ponto, desnutrido. Então, o etilismo / desnutrição. Geralmente vem junto isso, mas pode ser só desnutrição, pode ser só etilismo. Né? Nesses casos, dosar magnésio é muito importante. Tá? Não é infrequente o paciente vir com níveis séricos bem baixos, menores do que 1 miligrama por decilitro. E no paciente desnutrido, aquele paciente em risco de síndrome de realimentação, às vezes eu doso mais do que 1 vez por dia. Em vez de eu dosar na rotina só da UTI, eu posso dosar 2 vezes por dia, repor, dosar de novo, repor, para ficar de olho nisso. Isso vai valer também para o fósforo, tá? E aí vocês vão ver aqui 3 situações relacionadas à perda urinária. Primeiro, o uso de diurético, você está lá socando furosemida no paciente, o paciente está, ele está, sei lá, está hipervolêmico, está recuperando a lesão renal aguda, está dando um monte de furosemida. O paciente vai cair o nível sérico de potássio, pode cair o de magnésio também. Você pode contribuir para ele perder muito magnésio. Lembrando que o rim é ruim para reabsorver magnésio, então se o fluxo tubular aumentar, ele vai perder mais magnésio junto. Tá? Fase de recuperação de lesão renal aguda lato sensu ou necrose tubular e fase poliúrica de diurese pós-obstrutiva. E tubulopatias, aqui é muito, muito frequente. Então, o paciente está tomando anfotericina B lá, isso geralmente é no final da primeira semana de uso. Seja anfotericina B, seja polimixina. Elas causam uma acidose tubular renal. Então, o paciente pode fazer hipocalemia, acidose e hipomagnesemia. Tá? Então, a cisplatina também dos quimioterápicos. Pode ser tubulopatia congênita, mas geralmente para a gente vai ser mais associada à droga. Então, nessas situações é interessante eu dosar de vez em quando magnésio. Não precisa ser todo dia. Se ele veio normal, lembrar que ele é um cátion intracelular.
Então, se ele está normal hoje, dificilmente ele vai estar alterado no dia seguinte. E o magnésio, eu vou falar para vocês, semelhante ao cálcio, na doença crítica, a gente tem toda uma alteração do paratormônio, tá? A liberação de paratormônio. Então, tanto o nível sérico de cálcio quanto de magnésio, eles têm uma queda transitória que vai se recuperar conforme o paciente se recuperar. Então, por isso que eu não devo dosar de rotina, porque se eu repor o paciente quando ele está lá, está 1,4, está uma queda discreta, isso vai se recuperar sozinho depois. Geralmente não precisa você ficar correndo atrás disso, a não ser que tenha uma perda efetiva, que são essas situações que eu falei para vocês. Tá? E eu botei aqui as indicações duvidosas, né? HSA é uma delas, a gente já tem estudo testando o uso do magnésio, como ele tem um efeito dilatador de musculatura lisa, relaxante de musculatura lisa, algumas pessoas acreditavam que ele podia atuar para evitar vasoespasmo. Então, essa é uma indicação duvidosa. Minha opinião, não precisa dosar de rotina, mas no paciente com HSA que está ficando poliúrico, é interessante você dosar, pelo menos para ele não ter uma hipomagnesemia grave. Tá? Por cerebral perdedora de sal, seja lá o que estiver acontecendo. Tá? Cetoacidose diabética, também não precisa dosar de rotina. O paciente com cetoacidose diabética, ele perde muito potássio, que é o eletrólito principal que vai me preocupar, mas pode perder magnésio e fósforo também, tá? Só em casos muito graves, sei lá, foi entubou um paciente de cetoacidose, ou um paciente está vários dias, né, em cetoacidose, demorou para procurar atendimento, então você pode ter quadros graves, você pode dosar, mas não precisa dosar de rotina também, tá? E o cardiopato, eu já falei para vocês, eu ponho aqui duvidosa, mas sim, se vocês forem lá no INCOR, ou qualquer cardiologista, eles vão querer ver o potássio e o magnésio todo dia, tá? Tem trabalhos observacionais mostrando uma associação entre esses níveis séricos baixos e maior incidência de arritmia. Então, como uma coisa em teoria simples, né, acaba que o pessoal corre muito atrás disso, tá? Sei lá na REC, lá dosa magnésio, potássio todo dia, né? Tá? Bom, então na prática, o magnésio eu vou fazer quando? Tudo bem, doente crítico em geral, naquelas situações lá, eu doso, veio baixo, eu não preciso fazer uma reposição rápida nessas situações, tá? Eu posso fazer uma reposição lenta, e a recomendação é essa daqui, ó, meio grama a 8 gramas, ou seja, meia ampola, ninguém faz meia ampola de magnésio, né? Então é uma ampola a 8 ampolas em 12 a 24 horas. Não precisa ser tão lento, você pode fazer, vou fazer 4 ampolas em 6 horas, tá bom já. Agora, se você fizer rápido, o nível sérico vai subir rápido, mas vai sair tudo pela urina. Tá bom? Quando que eu faço rápido? Para arritmia. Que arritmias que a gente pode fazer fosfato de magnésio? FA, os dados são poucos, né? A gente tem pouco trabalho com isso, mas você pode fazer tanto em UTI quanto em pronto-socorro, acho que tem também. E arritmia mais? Torsar. Torsar você pode ser mais agressivo ainda, você pode fazer 2 gramas em 5 a 10 minutos, tá? Para FA você pode fazer assim também, mas geralmente não precisa, a gente faz em meia hora ali, faz 2 gramas em meia hora, né? Tá? E aí você tenta pelo menos evitar que o magnésio fique em um nível baixo, né? Se o paciente vai fazendo arritmia mesmo. Certo? E taquicardia ventricular. Às vezes, é uma das, se vocês forem ler lá no CLS, é uma das medidas também que você pode fazer para FVTV refratária, né? Você fazer magnésio para subir o nível sérico, tá bom? Para tempestade elétrica em geral, tá bom? E a outra situação, pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Então aqui também é um ataque super rápido, em 3 a 5 minutos, 2 gramas, 2 a 4 gramas, vai subir bem o nível sérico. Qual que é o problema do nível sérico subir muito? O magnésio muito alto, ele passa a competir com o cálcio. E aí eu posso causar uma paralisia flácida aguda também. Por isso que na pré-eclâmpsia é recomendado, você fica batendo martelinho, ver a diurese para ver se o paciente está urinando, se ela não estiver urinando, o nível sérico pode subir mais, mas isso aí tudo é uma bobagem, porque basta você dosar o nível sérico de magnésio. Tá? Se ele ficar ali em torno de 5 a 7 é o nível que geralmente fica na pré-eclâmpsia, quando ele passa de 7, aí aumenta o risco de insuficiência respiratória e paralisia flácida. Tá?
E aí na pré-eclâmpsia e eclâmpsia, esse ataque de 2 a 4 gramas, e o que eles recomendam é deixar meio a 1 grama por hora. Então você vai fazer 20 ampolas, sei lá, em 24 horas. Cada serviço tem um protocolo. Eu não sei aqui, alguém pegou alguma pré-eclâmpsia lá no AC, não? Você pegou? Né? Alguém lembra? Não lembra como é que foi? Depende também, porque tem alguns serviços que são bem liberais, assim, então qualquer critério HELP, qualquer coisa faz sulfata, né? E tem serviços que são mais restritivos, aí depende muito do serviço, né? Tá? Eu, pessoalmente, eu gosto de fazer infusão contínua e aí dosar de vez em quando, só a provisão está muito ruim. Né? Geralmente faz de meio a 1 grama por hora, assim, mais ou menos. Tá? E assim, aquela reposição intramuscular de 4 horas, aquilo lá também, né? Não precisa, foi o que eu aprendi na faculdade, fazer assim. Tudo bem, no centro obstétrico, não tem, sei lá, tem alguém para ver as coisas, mas para a gente na UTI não é um problema. Bom. Dúvidas aqui do magnésio? Então, putz, são 2 eletrólitos aí que a gente usa com muita frequência, né? Acho que é bem do dia a dia. A diluição, como é que vocês diluem o fosfato de magnésio? Quantas ampolas que dá para fazer em 100 ml? Vamos lá. Já que a gente quer concentrar bem. Sim, se for em acesso central, também não tem um critério maior. O magnésio não é vesicante, geralmente não causa dor, fosfato de magnésio. No acesso central, assim, 2 ampolas tranquilo, dá para ir até umas 3, 4 ampolas em 100 ml, tá? Mas, de novo, o mesmo critério de segurança, né? Então, se você for repor mais ampolas e vai ser mais lento, talvez seja interessante você diluir um pouquinho mais, tá? Em 250, né? Tá bom? Tanto que, geralmente, vocês vão ler, ninguém fala sobre uma concentração máxima. Né? Você quer perguntar uma coisa? Não. Bom, terceiro ponto, o cálcio. O cálcio é mais complicado ainda, porque o cálcio, além de estar no intracelular, ele tem um depósito ósseo enorme. O cálcio está no osso, tá? Então, o cálcio, dificilmente a gente está realmente depletado de cálcio, tá? E na doença crítica, o cálcio é o eletrólito que mais vai cair frente à doença crítica. Isso é bastante entendido como uma reação adaptativa, tá? Porque o cálcio em excesso, ele predispõe à apoptose. Então, a gente tem, recentemente saiu um trabalho aí de fazer cálcio de rotina em parada cardíaca, ele causou dano, ele foi deletério, provavelmente porque ele levou a mais morte celular. Assim, isso é mecanisticamente o que a gente pensa, mas mesmo em estudo clínico foi pior, tá? Então, se eu não preciso, se o pool corporal total de cálcio está preservado, o que eu não devo fazer? Dosar de rotina e repor porque ele veio baixinho, veio 4, 4,2, não precisa. Tá? Eu sei que tem muitas UTIs que fazem isso. Até uma das nossas UTIs faz isso. Tá? O Leandro ele repõe tudo, o Marcelo não repõe nada. Né? Só potássio. E água livre. Né? Então, a gente... Esse é o primeiro entendimento. Então, por exemplo, na diálise contínua, a gente já discutiu algumas vezes, não é infrequente. O paciente está lá, está super grave, aí você vai aumentando o cálcio da diálise. Aí, quando o paciente melhora, ele sai hipercalcêmico da diálise. Porque você foi repondo o cálcio, ele não estava tendo perda efetiva de cálcio, e a hora que ele recupera a hipocalcemia da doença crítica, o cálcio sérico, inclusive, até sobe. Tá? Isso não é infrequente acontecer. Então, nesse paciente bem grave, que você quer correr atrás do cálcio, você quer deixar o cálcio no limite inferior da normalidade, você não quer normalizar. Fica ali 4, 3,9, 4,1, tá ótimo. Tá bom? Se não estiver tendo uma repercussão clínica maior. Para ter repercussão clínica, o cálcio tem que estar abaixo de 3,5, abaixo de 3, né? Para isso contribuir para a instabilidade hemodinâmica mesmo. Tá? Então, na prática, como que ele pode apresentar? Ele pode causar tetania, que sem o cálcio a gente não tem contração muscular, aí o músculo trava, né? Ele pode contribuir para a instabilidade hemodinâmica, nível sérico muito baixo, na doença crítica pode contribuir, aí vai ser uma das situações que eu posso pensar em dosar e repor. Ele também tem a ver com a estabilidade de membrana miocárdica.
E ele é o fator de coagulação número 4. A gente não pode esquecer. Então, no choque hemorrágico, o paciente com coagulopatia, eu vou ser um pouquinho mais liberal. Para o cálcio ele atrapalhar a coagulação, quanto que a gente põe de alvo no cálcio pós-capilar na diálise contínua? O 1,4. Então, o cálcio, para ele atrapalhar a coagulação, ele tem que estar muito baixo, tá? Mas aí, nesse caso, ele anticoagula totalmente, né? Que é o que a gente faz na anticoagulação com citrato regional. Eu baixo o cálcio do circuito, para não coagular, e depois o citrato é metabolizado e o cálcio sérico do paciente normal. Então, um cálcio de 4, 4,2, isso muito provavelmente não vai contribuir para uma coagulopatia grave. É que geralmente vem junto, né? Vem acidose, vem hipotermia, vem hipocalcemia, que é a tríade letal do choque hemorrágico. Assim, e são os fatores que a gente chama de... Agora me fugiu a cabeça aqui. Bom, são os 3 fatores aí que a gente, antes de mais nada, eu tenho que corrigir. Temperatura, acidose e hipocalcemia, para depois pensar em repor fibrinogênio, enfim, fatores de coagulação, etc. Tá? Mas mesmo a hipotermia, por exemplo, é abaixo de 34, que você vê alteração na função plaquetária. Tá? Acidose é acidose importante, abaixo de 7,2. Então eu não preciso normalizar, eu preciso só deixar num limite ali aceitável, mais próximo da normalidade. Tá? E aí o cálcio tem 2 apresentações endovenosas. Tem o gluconato e o cloreto. Qual que é a equivalência entre os dois? Se for a mesma ampola de 10 ml, tá? 1:3. Então, uma ampola de gluconato tem 90 mg de cálcio elementar, a 10%. E uma ampola de cloreto de potássio, se for a 10%, tem 272 mg de cálcio elementar. Tá? O cloreto tem um problema. Aqui no HC, atualmente, a gente está com ampolas de 5 ml. Tá? Não só aqui, outros hospitais pode ser. Então, se for ampola de 5 ml, é 1 para 1,5, certo? A equivalência aí do gluconato para o cloreto. Qual que é o problema do cloreto em relação ao gluconato? Vocês já fizeram cloreto via periférica? Hã? Que é mais comum, né? O problema do cloreto é que em via periférica ele pode, se ele extravasar, ele pode causar necrose. Assim como na noradrenalina e tal. Não tem problema fazer, em teoria, tá? Você pode fazer, mas se extravasar, o risco de extravasar é maior. O gluconato é mais seguro para a via periférica. Então a recomendação, a regra geral, assim, sobre a via periférica é gluconato. Mas se faltar o gluconato, faz o cloreto, não tem problema nenhum. Tá? Tem uma discussão teórica aí que o gluconato, em paciente cirrótico ou insuficiência hepática aguda, ele não vai ser metabolizado. E daí você deveria dar o cloreto em vez do gluconato. Tá? Porque o gluconato viraria um ânion não mensurável, contribuiria para a acidose. Tá? Mas isso é meio fora aí. E eu botei uma apresentação via oral que é o carbonato de cálcio, para vocês verem como ele tem pouco, né? Tá? Então, por exemplo, uma ampola de gluconato, ela vai ser equivalente a 2 comprimidos de carbonato, mais ou menos, em termos de milimol ou de cálcio elementar. Tá bom? Então, tanto que quando a gente dá cálcio via oral para repor, nível sérico, a gente deixa 2 comprimidos de 8 em 8, a gente deixa uma dose mais alta, que isso seria equivalente a 3 ampolas de gluconato. Não é muito, né? Tá? Então, quando dosar, não deve ser dosado de rotina, a reposição pode ser deletéria, já falei, e a hipocalcemia é a resposta adaptativa. Boas indicações. O paciente chega lá com tetania hipocalcêmica, com Trousseau, Vostek, as coisas todas, e fez uma tireoidectomia recente, parou de tomar o cálcio e a vitamina D. Beleza. Então, esse paciente aí, eu vou ter que fazer uma reposição rápida de cálcio. Como que eu faço na tetania? Eu faço 3 ampolas de gluconato, ou uma de cloreto 10 ml, em 5 a 10 minutos. O gluconato você pode fazer ele puro, não precisa nem diluir. Tá? O cloreto precisa diluir. Feito em via periférica. Tem que ser em 5 a 10 minutos, não pode ser também bolos, tá? Senão você vai fazer hipocalcemia e vai ter as complicações dela. E aí depois eu vou fazer uma reposição em infusão contínua, que eu botei lá embaixo. Que é meio a 1 miligrama de cálcio elementar por quilo por hora. Então vamos fazer o cálculo.
O gluconato, uma ampola, tem 90 miligramas. Vamos pensar um adulto de 70 quilos. Eu vou ter que dar de 35 a 70 miligramas por quilo por hora. Vamos errar para baixo, para 35. Tá? Multiplica por 24, isso dá quanto? Alguém tem um... ...840. Tá. Então, vocês vão ver que o bizu é o que eu botei ali embaixo. Você dilui, pode ser 10 ampolas só, mas se você quiser ser mais chato, dilui 11 ampolas em 900 ml, ou 890, tá? De glicosado. Isso vai dar 1 miligrama por ml. Tá? E aí você faz 35 a 70, você vai, 50 ml hora, tá ali no meio termo, vai dosando o cálcio. Se ele continuar muito baixo, você vai aumentando a dose. Em paralelo a isso, igual ao potássio, o que eu faço? Se for uma tetania hipocalcêmica, depois eu tiro a tireoidectomia, né? Ou paratireoidectomia. Eu vou dar cálcio via oral, dois comprimidos de 8 horas, e vou dar o calcitriol também, né? Que é a vitamina D. Certo? Geralmente essa infusão vai durar 24 horas, é o tempo de você repor o estoque corporal de cálcio e passar da via oral. Certo? Outras situações que a gente usa cálcio. Intoxicação por beta-bloqueador. Essa é uma indicação forte. Aqui está em gluconato de cálcio, tá? Esse 60 mg por quilo é gluconato de cálcio. 60 por quilo vai dar mais ou menos 3 ampolas. Tá? Do gluconato. E tem 1 grama, aí teria que fazer o cálculo, mas seria mais ou menos isso, tá? E aí você pode repetir até 3 vezes e depois você pode deixar uma dose de manutenção também. Tá bom? Para intoxicação por beta-bloqueador. Outra situação que a gente pode dar cálcio, hipercalemia. Aí eu pode fazer 2 gramas em 30 minutos, né, do gluconato também. Faço 2 a 3 ampolas. E na hipocalcemia relacionada à doença crítica, eu já falei para vocês ali. Eu vou devagar, evitar a reposição no limite inferior da normalidade. E a gente vai ter aquele paciente com choque refratário, às vezes, a gente está com choque refratário, eu doso lá, coleto uma gaso, vem um cálcio de 3 mg super baixo, ou 0,8, 0,7 milimol por litro, que seria a outra valência. E aí eu vou fazer uma reposição de cálcio. Geralmente a gente faz um ataquezinho rápido, corre ali meia hora, 1 hora, o cálcio. E nesse caso, hipocalcemia com acidose, eu sempre reponho primeiro o cálcio e depois eu dou bicarbonato. Isso é um conceito super importante. Porque esse paciente está acidótico, a partir do momento que eu corrijo a hipocalcemia, o que vai acontecer com a acidose? O que vai acontecer com o cálcio iônico? Ele vai cair ainda mais. Porque a ligação do cálcio à albumina é dependente do pH sérico. Tá bom? A gente não esquecer disso. Então, repõe primeiro o cálcio, depois bicarbonato. Diga. É multifatorial. Mas assim, tem a ver, o PTH, ele fica bobão, a paratireoide para de produzir PTH, e também tem um mecanismo de sinalização intracelular inadequado, para o cálcio sair da célula. Entendeu? Então, o cálcio fica lá paradinho, aí você tende a ter menos influxo de cálcio para a circulação, para extracelular, e o PTH também, ele reduz o nível sérico, entendeu? Mas é multifatorial. Se você for ler, eles vão falar de 3, 4 mecanismos, ou seja, é a doença crítica em si. É igual eu tireoideu doente, enfim, outras condições clínicas, né? Tá bom? Bom, e por última via eu já falei, né? Central periférica, e essa valência aí de 3 ampolas de gluconato de cálcio equivalente a 1 de cloreto, tá bom? De 10 ml. Bom, deixa eu ver como é que a gente está de horário. Dúvidas até aqui, não? Eu sei que é muita coisa, por isso que eu fiz esse resuminho, para depois vocês pegarem, vocês tirando. E não quer dizer que nada esteja certo, tá? É só um pupurri. Fósforo. Bom, fósforo é um ânion, ele é um ânion fraco, então o que acontece com um ânion fraco? Na circulação, ele pode estar PO4 3-, ele pode estar
HPO4 2-, ele pode estar H2PO4 1-, como regra geral, tá? No pH fisiológico. E a reposição do fósforo vai ser com fosfato de potássio, que a gente chama de monobibásico. Por que monobibásico? Porque vai ter KH2PO4, vai ter K2HPO4, é uma mistura deles. Aqui no HC, em vários lugares, essa mistura é feita para ter 2 mex por ml de potássio e 1 milimol de fósforo. Tá? Por ml. Então é isso que eu preciso saber. Quando eu fiz exercício também, há um tempo atrás, quando era R1, era meio assim, o potássio era, sei lá, 2,2 e o fósforo era 0,8, não lembro agora exatamente, ou o fósforo era 1,2 e o potássio era mais baixo, aí era meio quebrado. Então hoje o pessoal tende a fazer para manter essa valência mais fácil para a gente fazer os cálculos, inclusive. Né? Importância clínica, hipofosfatemia, também vai ser importante, porque o fósforo está onde? Onde que a gente tem os nossos maiores estoques de fósforo? ATP, né? Adenosina trifosfato. Então, o fósforo é fundamental, ele é a energia da célula. Então, se eu não tiver fósforo, eu vou ter uma manifestação nesse sentido. Então, hipofosfatemia grave pode causar rabdomiólise, pode causar hemólise, isso não é tão comum. O que vai ser mais comum na hipofosfatemia grave é também a fraqueza neuromuscular, tá? Se for muito grave, pode causar convulsão, coma, etc. também, tá? Seriam os órgãos aí que mais utilizam. Também pode ter associação com disfunção miocárdica, paciente com choque cardiogênico. Então, fósforo baixo não é nada bom quando ele está muito baixo, tá? Porém, no paciente crítico, o que acontece com o fósforo geralmente? Ainda tem mais isso que contribui. Quando o paciente faz disfunção renal, ele não consegue eliminar mais fósforo, o fósforo sobe. Esse é um dos motivos da queda do cálcio, tá? Ligação com fósforo também. Então, na maioria das vezes, o paciente crítico, que está ruim mesmo, ele vai estar com fósforo alto até. Ele não vai estar com fósforo baixo, tá? Então, na prática, quando que eu tenho que lembrar de dosar o fósforo? Desnutrido, porque o paciente desnutrido, ele está com depletado de ATP intracelular mesmo, e a partir do momento que você dá um pouquinho de comida para ele vai pegar o potássio, o fósforo sérico e jogar tudo para dentro da célula, aí o fósforo pode cair ainda mais, tá? Que é a síndrome de realimentação, é o clássico da síndrome de realimentação. Então, no paciente desnutrido, eu vou ser bem liberal com reposição de fósforo, potássio e magnésio. Porque assim que eu começar a realimentar, ele vai jogar esses íons para dentro da célula, conforme for liberando insulina, tá? Que o paciente está num estado lá que ele está tentando manter com glucagon, com cortisol, com outras coisas. A hora que você alimenta ele vai reduzir os níveis sérios dos hormônios contra-regulatórios e liberar insulina, e jogar tudo para dentro da célula. Tá? Parenteral. Então, parenteral, você vai dosar fósforo todo dia. Tá? É uma boa indicação de você dosar fósforo todo dia. E diálise contínua também. Não só diálise contínua, aquela diálise que está fazendo todo dia, mesmo seja SLED, é interessante dosar o fósforo uma vez por dia. Porque você vai depletar fósforo do paciente. Tá? Então, eu falei para você do fosfato de potássio monobibásico, tem 1 milimol de fosfato, 2 de potássio. E tem o glicerofosfato de sódio, que é bem mais caro, se não me engano, umas 10 vezes mais caro. O fosfato de potássio, por causa do glicerofosfato. E ele vai ter 2 mex de sódio e 1 milimol de fosfato. Tá? Por ml. Então, como que a gente faz na prática? Geralmente a gente vai repor fosfato de potássio. Quando que eu não dou fosfato de potássio? Hipercalemia tudo bem, mas até que nível de potássio você pode dar fosfato de potássio? Até 4,5, tá? Acima de 4,5 é recomendado não dar fosfato de potássio. É você utilizar o glicerofosfato, tá bom? Isso quando tem disponível. Antigamente tinha que fazer cartinha. Hoje em dia acho que não precisa mais não, né? Tá? É que libera tudo no MV também, né? E a velocidade de fusão do fósforo, também, o fósforo, se você fizer rápido, você vai causar uma hiperfosfatemia, mas você vai ter que respeitar como regra geral a regra do potássio. Então, uma ampola em 2 horas, que é o que eu já tinha falado antes. E vai ser equivalente a 10 mex por hora do potássio. Certo?
Se vocês forem ler em livro, eles vão falar esse cálculo aqui, ó. Dependendo do nível sérico, você vai fazer um cálculo em milimol por quilo. Isso aqui é muito doido. Vamos transformar isso aqui na realidade prática. Tá? Então, quem quer fazer assim? 0,6 milimol, 0,6 vezes 7, dá quanto? 6 vezes 7? 42? É isso? Então vai dar 40 milimol. 42. Quantas ampolas dá isso? Hã? 4. 4 ampolas. Então, fósforo menor do que 1 é 4 ampolas de fosfato qualquer que seja. Seja fosfato de potássio ou glicerofosfato. Porque é 1 milimol por ml igual. Tá? E velocidade de infusão, aí, por exemplo, se fizer 4 ampolas, eu faria em 6 horas, no máximo. Na verdade, no mínimo de tempo, né? Tá? Então, seria 4 ampolas. 1 a 1,5. Aí põe 0,16 e 0,32. Então, é 2, 3 ampolas. Tá? E acima de 1,5 é 1, 2 ampolas. Não precisa ser mais do que isso. Tá bom? Isso para um adulto de 70 quilos. Se for alguém mais pesado ou menos pesado, vai ter que variar. Certo? Tá bom? O que eu não posso fazer com o fósforo? Eu tenho um paciente lá, está desnutrido, está com tudo baixo, está cálcio baixo, magnésio baixo, fósforo baixo, acidose. E eu tenho que repor. O que eu não posso fazer nessa reposição? Pôr tudo junto. Mas o fósforo vai ser o problema com o quê? Com o cálcio, tá? Então, fosfato de cálcio não é bom correr junto, tá? Tanto que na diálise contínua o cálcio fica... Poderia estar na bolsa, tá, o cálcio, na concentração que é feita, mas na diálise contínua, a maioria das bolsas, o cálcio sempre fica por fora, até porque tem a anticoagulação com citrato regional. Hoje a maioria dos lugares faz isso. Mas você poderia ter o cálcio na bolsa, não teria problema não, tá? Para fazer a diálise. Mas como a gente repõe pós-capilar, né, lá, antes de voltar para o filtro, o cálcio fica por fora. Na bolsa de parenteral, lá que tem 1 litro, 1,5 litro, dá para misturar tudo também. Tá? Mas quando você vai fazer uma reposição concentrada em 100 ml, não dá. Inclusive não pode ser na mesma via, isso é super importante. Tá? Então, se você repôs cálcio, você tem que lavar a via e depois repor fósforo. Tá? Vice-versa também, repõe fósforo, lava a via e depois repõe o cálcio. Mesma coisa o bicarbonato com o cálcio. Tá? Aí não, o único que tem preocupação é cálcio baixo com acidose, assim, que tem uma preocupação maior. Tá? Cálcio baixo com fósforo baixo, se você repor o fósforo, pode ser que o cálcio caia também, né? Porque na circulação ele acaba se ligando em partes, né? Então talvez repor o cálcio primeiro, aí depende do que tiver pior, acho. Tá? Mas não é uma coisa que é descrita muito não, pelo menos eu nunca ouvi falar. Tá? Bom. E lembrar fósforo, isso aqui é sempre questão de prova, tá? É prova de título de terapia intensiva, é prova de residência, não sei na enfermagem como é que é, talvez prova de título também. Risco de síndrome de alimentação, fósforo baixo é igual a síndrome de alimentação, tá? Esse é o meio que o marcador diagnóstico de que o paciente está tendo síndrome de alimentação, ele evoluir com hipofosfatemia após ser realimentado, tá bom? Só para não esquecer disso. Bicarbonato. O bicarbonato eu vou falar aqui só também para a gente ter uma noção geral, né? O bicarbonato que a gente tem aqui é 8,4%, isso é bem fácil para a gente, então cada ml tem 1 mEq por ml, para facilitar as contas. O frasco é de 250 ml, e geralmente quando você vai fazer bicarbonato, você faz como? 1 mEq quilo, tem uma época aí que o pessoal fazia um déficit de bicarbonato, pegava bicarbonato sérico e tal, isso aí não cola também, igual o déficit de água, eu vou falar adiante, tá? Então, 1 mEq quilo, você está fazendo uma reposição legal. Como que você faz do ponto de vista prático para o bicarbonato? Ele vem em um frasquinho. A gente faz na bureta, certo? Então, eu pego o frasquinho, coloco na bureta,
Porque daí se eu quiser repetir a dose, ele já está lá, você pode repetir a dose. Eu não sei exatamente a estabilidade agora, quanto tempo pode ficar, mas geralmente pega, põe um frasquinho, coloca na bureta e abre lá um mEq quilo, sei lá, 80 ml, 70 ml, 100 ml, quanto você quiser. Pode ser até 1,5 por quilo, não tem problema também. E aí, qual que é a preocupação do bicarbonato? Eu não posso fazer ele aberto, em bolos, tá? Por quê? O bicarbonato, ele vai virar CO2, tá? Quando ele chegar na circulação, a maior parte dele. E ele vai ter que ser eliminado. Se você fizer muito rápido, não vai dar tempo do paciente eliminar o CO2, certo? Então esse CO2 ele vai entrar na célula. Isso é uma descrição teórica. E aí você pode causar uma acidose intracelular paradoxal. Você corrige o pH sanguíneo, pH sérico, e você piora a acidose intracelular, tá? Então a recomendação hoje, na maioria dos lugares, eu falo assim, faz o bicarbonato em infusão lenta, 10 minutos pelo menos, até meia hora, né, porque geralmente você tem tempo, você aumenta, se tiver o paciente entubado, aumenta o volume minuto do paciente, aumenta a frequência respiratória, aumenta o volume corrente, até que a acidose metabólica esteja corrigida, tá? 3 riscos. Então a hipocalcemia eu já falei, de piorar a hipocalcemia, tem vários relatos de casos na literatura de parada cardíaca, com essa combinação. Segundo risco, hipernatremia. Então, se você ficar dando 100 ml de BIC de 6 em 6, no outro dia o sódio vai subir 10 mEq, tá? É uma dose cavalar de sódio que você está dando, né? E o terceiro é hipervolemia. Isso aqui, eu lembro quando era R1, eu fiz cada coisa. Era um paciente dialítico, e aí, putz, ele estava com uma norinha, não dá para ir para a salinha, não tinha lei de UTI e tal, aí ficou com 3 litros, não foi todo mundo, né? Ficou com 3 litros de bicarbonato por dia. Aí no dia seguinte ele estava em hemodiálise, foi entubado e conseguiu o leito, aí dialisou. Então, tem que tomar muito cuidado com o bicarbonato, porque você dá uma carga enorme de sódio. Você quer corrigir o BIC, mas você tá entupindo o paciente de sódio, então ele vai ficar hipervolêmico, e se você não der ele isotônico, ele vai ficar hipernatrêmico também. Tá bom? Então são os riscos aí. Apresentação já falamos. E aí quando considerar, aqui não tem uma boa regra, acidoses leves você pode tolerar, se o paciente está bem, ou é uma acidose tubular renal, a gente teve um caso aqui que discutiu, teve numa das nossas 3 clínicas, que era a acidose tubular renal, que é tomar doses cavalares de bicarbonato via oral mesmo, né? Você pode dar bicarbonato via oral também. Mas tem paciente que tolera lá 7,1, 7,2 e ele está bem. Cetoacidose é muito comum. O paciente vai pegar de 7, está lá, taquipneico, ácido cetônico, né? Está com sintomas de cetoacidose, mas ele não está grave por causa da acidose, né? Então, nesses casos, eu vou ser bem permissível. Eu não vou repor o bicarbonato, porque eu vou, principalmente na cetoacidose, se eu corrigir de cetoacidose, o bicarbonato vai corrigir, tá? Conforme eu corrigir a cetoacidose. Nas acidoses tubulares, o paciente está perdendo mesmo bicarbonato, tá? Então, nesses casos, você vai ter que repor, porque ele está tendo uma perda efetiva, né? No doente crítico em geral, aí agora a gente tem evidência de ensaio clínico, né? A gente tem o BICAR-SU. Esse estudo ele repunha bicarbonato independente da causa da acidose, se era hipercorêmica ou lática. De novo, se a gente for ler em livro, eles falam assim, acidose lática não dá bicarbonato. Isso hoje a gente sabe que é bobagem. No BICAR-SU, eles incluem pacientes, inclusive, com acidose lática, e os pacientes com acidose mais grave, com lesão renal e com lactato alto, aparentemente eram os que mais se beneficiavam do bicarbonato. Tá? A única ressalva é que nesse estudo eles faziam bicarbonato 4,2%, ou seja, eles diluíam, em vez de fazer puro, misturava 250 ml do BIC com 250 ml de soro glicosado e aí fazia isso. Tá? Ou não sei se era uma solução pronta, mas se a gente fosse fazer, seria isso. Tá? E o banho velho soro bicarbonatado, então eu pego 150 ml de bicarbonato, diluo em 850 de glucosado, e aí fica um sorão de 150 mEq por quilo, fica um pouquinho hipertônico. Se eu quiser, eu posso diluir em 1000 mesmo, aí ele vai ficar mais próximo do nível sério, vai dar 138, sei lá. Tá? Aí a bolsa vai ficar um pouquinho mais cheia, mas ela aguenta, né? O frasco do soro. Tá bom? E aí eu faço isso quando eu estou preocupado em um paciente hipernatrêmico, né?
E na prática, assim, por exemplo, paciente anúrico, né? O paciente está anúrico, você fez bicarbonato para corrigir a acidose, ele não voltou a urinar, o paciente vai acabar tendo que dialisar, né? Talvez não hoje, mas amanhã, no dia seguinte, vai dialisar. Então, às vezes você enxuga no soro bicarbonatado para ele não ficar tão hipervolêmico e no dia seguinte você acerta o sódio, acerta tudo junto, né? Tá bom? Tem uma combinação, às vezes, que é meio chata, né? Que é hipernatremia, paciente urinando e acidose. Vocês já se depararam com isso? Isso às vezes acontece. Então, você pode fazer um soro bicarbonatado hipotônico. Faz lá 80 ml ou 70 ml de bicarbonato e 1000 de glicosato. Você pode fazer isso se você quiser. É uma situação meio chata, mas só para você não piorar ainda mais a hipernatremia nesses casos, né? Se você quiser poupar uma diálise. Joia? Dúvidas até aqui? Não. Vamos tentar pensar em algumas situações. Tem alguma coisa de vivência que vocês tiveram? Uma situação relacionada a eletrólito? Porque eletrólito, se vocês forem ler, é um dos medicamentos de alto risco, né? Então, quando chegou a ONA, lá, a ONA 1, a primeira coisa é você colocar tudo que é eletrólito como alto risco, glicose, 50% e tal. Então, é uma coisa sempre de muita atenção em termos de segurança do paciente. Hoje em dia, a gente é muito mais seguro nisso, né? Mas vocês já vivenciaram alguma coisa, vocês, na prática, até agora? De evento adverso, assim? Não? Eu lembrei assim, com bicarbonato, acho que é isso, hipernatremia, hipervolemia. O potássio repor muito rápido, às vezes acontece, a gente errar a mão. Então, minha tendência é sempre errar para baixo, dosa de novo, e assim vai, né? E levar em conta se está tendo perdativo ou não. Hã? Na cetoacidose? Tá. Até perguntou da cetoacidose, que é uma situação que tem a regrinha de bolo, né? O guideline da ADA lá tem uma regra de bolo, né? De como fazer isso. O que eu faço? Eu, na verdade, na cetoacidose, assim, se tem algum sinal franco de hipovolemia, expansão volêmica. Né? É difícil ter um sinal franco, mas sei lá, chegou mega taquicárdico, uma impotência, faz expansão volêmica. E aí eu prefiro, hoje em dia, a solução balanceada. Né? A gente tem dado para preferir isso em vez de soro fisiológico, embora a recomendação ainda seja soro fisiológico. E depois, esse paciente vai ter que se hidratar. Até que, enquanto se estiver vomitando tal, vai ter que ser hidratação endovenosa, mas não tem nenhum problema uma vez que não tem mais náusea, não tem dor abdominal, hidratar via oral. Então eu reponho tudo baseado no potássio. Eu só sigo o potássio. Tá? Como é veia periférica, aí bota lá 2 a 3 ampolas em 1000, né, do potássio. E aí o tipo de soro vai depender do sódio do paciente, se você vai dar soro fisiológico, ringue lactato ou soro ao meio. Tá? Aí depende do sódio sérico. E a velocidade de infusão vai depender do nível sérico. Entendeu? Então, o potássio está muito baixo, você vai repor mais. Na regrinha de bolo, o que eles falam? Assim, você repõe lá 500 ml hora, né? No começo, de velocidade de infusão. E aí o pessoal recomenda botar 2 ampolas em 1000. Então, você faria 50 mEq em 2 horas. Na cetoacidose. Isso será se o paciente tiver com potássio baixo. Porque conforme eu for dando insulina, o potássio vai cair ainda mais. Então, eu sou um pouco mais liberal na velocidade de infusão. Mesmo assim, dá 25 mEq por hora, que é uma velocidade razoável, né? Tá? Então, eu prefiro seguir meio pela regra do potássio e nessa velocidade aí, no máximo 500 ml hora de soro, né? Entendeu? Mas poderia ser um pouquinho mais concentrado. Mas por que não dá para ser mais concentrado? Porque cetoacidose é via periférica. Então, no fim, essa regrinha dá certo por causa de tudo isso, né? Entendeu? Respondi, Cateu, eu divaguei. E aí, magnésio e fósforo, em algumas situações, eu já vi uma vez chegar com magnésio de 1 e fósforo de 0,7, e com fraqueza paresia flácida. Então, nesses casos, aí você dosa e repõe, enfim, pode até repor empiricamente até que venha alguma coisa. Né? E é a mesma coisa, assim, em vez de dar cloreto de potássio, dá fosfato de potássio. Tá? Bom. Diga. Uma paciente que essa doente estava em eclâmpsia e estava suportando à noite, tudo, a gente estava repondo em infusão contínua. E aí no dia seguinte o potássio estava de 4. O potássio não, desculpa, o magnésio estava de 4.
A princípio, assim, ela não estava hipotônica, os reflexos ainda estavam preservados, tudo ok. Mas aí eu fiquei muito na dúvida se mantinha a reposição ou não. Eu tentei pesquisar, não achei. Você sabe a taxa de quanto, mais ou menos? É até 5 tranquilo. Até 5 tranquilo. De 5 a 7 a faixa de risco, acima de 7 vai começar a dar manifestação. Então, se ficar de 4 a 5 é o objetivo, inclusive. O nível sério vai ficar mais ou menos nesse valor aí. Miligramas de decilitro. Que é o dobro, 2 a 2,5 vezes o valor sério com o limite superior, né? Tá? Aí, assim, o problema é quando assim, é pré-eclâmpsia com HELP que está fazendo disfunção renal. Faz microangiopatia trombótica associada, tal, pela HELP. E aí que, por isso que eles recomendam monitorizar a diurese, mas na verdade é ver disfunção renal, né? Se tiver disfunção renal, se você repor nessa velocidade, aí o nível sérico vai estourar super rápido, porque você está dando uma dose cavalar de magnésio. Mas você está contando com a ineficiência do rim em reabsorver o magnésio para o nível sérico não subir tanto, entendeu? Então esse que é a história toda do magnésio aí na pré-eclâmpsia, né? Dá para a gente ir na água? Pode ser? Então, hipernatremia. Então, o conceito que a gente tem que ter, hipernatremia, a gente fala assim, hipernatremia é sinônimo de desidratação. Tudo bem, esse conceito é válido. Eu prefiro assim, geralmente é um distúrbio da água, em que você tem menos água do que você tem sódio, tá? Como regra geral na hipernatremia, o paciente tem desidratação mesmo, mas nem sempre, tá? A gente pode ter hipernatremia hipervolêmica. Tá? Inclusive, no doente crítico, isso é muito frequente. Hoje em dia, muito menos, principalmente aqui, a gente trabalha com os pacientes bem sequinhos, mas não, isso pode acontecer. Tá? Tem esse cálculo de déficit de água, vamos botar aí um sódio de 160 num paciente de 70 quilos, sexo masculino, que seria 0,6 vezes o peso. 0,6 vezes 7 dá 42, né? Vezes 70. 160 dividido por 140 dá quanto? Quem que tem uma calculadora rápida? Um 1,14 menos 1, né? Vezes a água corporal total. E a gente calculou como 42. Deu 6? É 0,4 vezes 42, né? Deu 6. 0,1. Mas não tinha 1,4 menos 1 dá 0,4. Ah, entendi, tá bom. Beleza, então é isso aí. Então esse é um cálculo grosseiro. Então vejam, um sódio bem alto, em teoria o déficit de água é 5, 6 litros. Tá? Mais ou menos, em teoria, para um homem. Se for mulher, talvez seja maior, seja um pouquinho menor, né? Porque a mulher tem mais gordura do que água, em teoria. Aí muda, idoso também muda um pouco, enfim. Idoso, só lembrando, idoso magrinho, aquela vozinha de 40 quilos, às vezes se você der 3 litros de água, você vai hipercorrigir super rápido o sódio. Então tem que ter isso em mente também, não se esqueçam do peso quando a gente está pensando em corrigir hipernatremia, tá? Essa fórmula não vale, porque isso aqui assim, é uma regra geral, pensando no pool corporal total. Mas você não está levando em conta os shifts, né, de água do interprocessador solar, e você não está levando em conta quanto ele está perdendo. Por exemplo, o paciente está lá com 40 de temperatura, transpirando um monte. Ele pode perder até 1 litro de água livre pela transpiração, se for um paciente que está muito febril hipertérmico, tá? E além disso, o paciente pode estar perdendo água na fase de recuperação da lesão renal aguda. A última coisa que recupera é o mecanismo de concentração dos rins. Então, o paciente ele urina, mas ele está urinando água livre. Ele não consegue eliminar ainda eletrólitos, ele demora para recuperar esse mecanismo. Tá? Então, esse cálculo de déficit ele não leva em conta isso. Senão, seria muito fácil. Eu prescreveria 2 litros de soro glicosado por 3 dias, e 3 dias depois já está corrigido o sódio. Por que isso não dá certo? Porque o paciente continua perdendo água livre. Tá? E além disso, tem um requerimento básico, mas isso aqui o ser humano é totalmente adaptável a isso, mas se vocês forem... Tem uma revisão do BMJ de uns anos atrás, que eles trazem isso, né? O requerimento básico de água é 20 a 25 ml quilo por dia. Então, 1,5 litro, 2 litros, mais ou menos. Tá? Um adulto de 70 quilos, né? E aí, como que eu reponho? Água integral,
A nossa maior taxa de sucesso é com a água enteral contínua, bota na bombinha de fusão da mesma da dieta, deixa lá 50 ml hora, isso vai dar 1.200 ml. Opa, já é legal. Só que se ele estiver perdendo 1.000 ml de perda insensível, pela transpiração, ou sensível, seja pela diurese, seja por diarreia, isso aí no máximo vai compensar a perda que ele está tendo. Então, frequentemente, quando o sódio está muito alto, a gente vai dar água pela sonda e soro glicosado endovenoso. Tá? Se você tiver uma preocupação que o paciente pode estar hipovolêmico associado, aí você pode dar soro ao meio, você pode fazer isso. Mas, de novo, eu prefiro dar ringer lactato 1, 2, 3 vezes, e aí repor volume com isso, e repor água com água pela sonda e soro glicosado. Eu não gosto de fazer soro ao meio, como é geral. Tá? Mas não tem problema, se quiser fazer, não tem nada de errado nisso, não. E o objetivo da correção não é corrigir de um dia para o outro. Então, quem está acostumado, assim, o sódio subiu, né? Aí o primeiro dia que a gente vai intervir em cima, você prescreve 1.000 de água pela sonda e 1.000 de soro glicosado. No primeiro dia o que acontece, o sódio pelo menos para de subir, ele não cai. No segundo dia, às vezes ele cai 2 megs. Aí lá para o terceiro e quarto dia que vai começar a corrigir de verdade. Isso é a prática do dia a dia aí, quando a gente está corrigindo hipernatremia no paciente crítico, tá? Justamente por isso. E é para ir devagar mesmo, não tem problema. Né? Certo? Alguma dúvida aqui da água? Tem alguns lugares que fazem água em bolos, né? Aí, eu não sei, vocês estão em quais UTIs? Então, Jéssica, como é que o pessoal faz lá água pela sonda? E está correndo na mesma bomba da dieta? Mas é a mesma bomba, assim, uma programação paralela ou não? Ou tem uma bomba de dieta a mais? Tá. Então, por exemplo, tem alguns hospitais fora que eles vem um frasquinho de 1 litro de água filtrada. E às vezes na mesma bomba eles conseguem programar para pausar a dieta naquele momento e faz lá bolos de 200 ml de água em 15 minutos. Tomar um copo d'água, seria isso, né? Entendeu? Então, isso é possível ser feito em vez de fazer infusão contínua. O que isso assegura? Que o paciente vai receber a água. Quando a gente fazia por gavagem, o gavagem basicamente é pegar o frasco e botar lá na sonda, né? E deixar correr aberto. Muitas vezes não fazia, esquecia, entendeu? Porque a dieta todo mundo entrava, o pessoal fica mais em cima, mas a água, às vezes o pessoal não fica em cima do técnico de enfermagem, né? Às vezes o pessoal esquece a água e fica por isso. Então, hoje em dia, o que eu prefiro é quando eu tenho o frasquinho, é perfeito, né? 1 litro lá e aí vai fazendo, muito mais fácil. Então, aí não tem como você não repor água, você vai ter que dar água livre, tá? E aí tem aquela história, você dá hidroclorotiazida, que é super duvidoso, tá? Geralmente eu dou. Mas sim, o hipervolêmico, assim, é o dente tem edema mesmo, sabe? Aquele paciente assim, ele tem balanço positivo, mas você vai ver o cara tá seco, não tem nada, eu só dou água livre. Eu não fico dando furosemida, não. Nem hidroclorotiazida, nada, entendeu? Então, eu prefiro fazer assim. Agora, o paciente realmente está nasarcado, aí você dá água livre, dá 1, 2 litros por dia. Você pode dar furosemida, porque a furosemida, ela tende a espolhar mais água, mas como você está repondo, às vezes você consegue corrigir isso, né? E associar a hidroclorotiazida aí nesse caso. No hipervolêmico de verdade funciona, tá? Agora, quando você pega aquele paciente que está tendo doente crítico e que o cara quase não tem edema nenhum, vocês vão ver, vocês vão dar hidroclorotiazida igual a água, na minha cabeça. Geralmente, como você está dando um monte de diurético, mas assim, não é a salvadora da pátria também, né? Se nem hidroclorotiazida né? Entendeu? Mas geralmente se está fazendo hipocalemia, sim, interessante. Tá? E você pode dar Diamox se estiver fazendo alcalose metabólica. Então aí depende às vezes você usa 3 diuréticos, né? Tá? Bom, e por último, hiponatremia. Isso aqui é para os R1, R2 emergencistas. Nunca usar a fórmula de Adroguema Dias, não importa em que livro está. Se é o livro da medicina de emergência, se é o livro da medicina intensiva, se é o Cécio, se é o Harrison. Nunca use essa fórmula, tá? Ela vai induzir vocês ao erro, certo? Então, o paciente chega com hiponatremia sintomática, o que eu tenho que fazer? NaCl é 3%, 150 ml, rápido, em 10 minutos. Posso repetir até 3 vezes até tirar da urgência, seja rebaixamento de consciência, seja convulsão, né?
E depois disso, eu vou entender o que está acontecendo e ir devagarzinho. Aí eu vou ver se é hiponatremia euvolêmica, hipovolêmica ou hipervolêmica, tá? A única coisa que eu quero que vocês saibam aqui, como montar esse soro. 50 ml de NSL é 20%, tá? A nossa ampola tem 20 ml. Com 450 de soro glicosado. Aí você monta um soro quase a 3%. Tá bom? Então, na prática, quem... pode ser assim, às vezes uma hiponatremia numa HSA, num TCE, que você não quer tolerar um sódio de 130. Faz isso também, tá vendo? Faz um NSL a 3%, em vez de fazer a 20%. Entendeu? Deixa o a 20% para hipertensão intracraniana mesmo, né? A gente faz o NSL a 20% por ele mesmo. Lembrar que o a 20% eu não posso fazer em bolos também, que ele causa hipotensão, sempre fazer na bureta. Tá? Certo? Eu botei ali umas dicas, mas isso não tem grandes coisas. Alguma dúvida aí de sódio? Vocês têm visto fazer lá? É que isso tem trial, né? Mas você, tipo da furosemida com albumina, isso, é que a furo com albumina, o racional é que a furosemida, para ela chegar no túbulo, ela vai ligada na albumina, né? E se tiver hipovolemia, você pode ter uma resistência à furosemida, então seria esse o raciocínio. Beleza. Ela, na verdade, ela vai peritubular e secretar, né? A ideia da hipertônica é você chupar o interstício para dentro do intravascular, e aí você dá a furosemida junto, que você depletaria o sódio todo que veio. Então, isso a gente tem vários trabalhos assim, são trabalhos pequenos, mas eles tendem a mostrar uma perda mais rápida de peso, né? E até melhora mais rápida de lesão renal aguda. Então é uma estratégia mesmo. Vocês já ouviram falar disso, não? Agora que o pessoal está em mais contato com os cardiologistas, estão vendo mais, né? Mas é uma alternativa, sim. Mas geralmente você faz a hipertônica primeiro e a furosemida logo em seguida, né? Tá? Porque aí, mesmo que você dê uma carga grande de sódio, a furosemida vai ajudar a eliminar. Tá? Eles fazem como lá? 3%? Mesmo jeito aqui, é esse aqui. Tá. Aham. Legal. Isso. Tem uma vez. Aconteceu uma vez quando eu era residente ainda. A gente tinha um paciente de uma meningite, aí ele fez um sódio de 160. Mas sim, muita vasculite, muito edema, tava feio o negócio. E a gente falou assim, puta, e ele tava hipervolêmico, tava nas arcadas. Aí a gente foi tentar corrigir. Então a gente deu água livre. Com furosemida intermitente não aconteceu nada, o balanço continuava positivo, aí ligou bomba de furo. Aí ele, em 48 horas, ele foi só de 160 para 140. E evoluiu para morte cefálica. Fez edema cerebral e evoluiu. Tá? Então isso é só a prova de conceito que dá certo. Corrigir o sódio. Né? Mas não é muito adequado para o... Né? Isso aí é o problema do neurocrítico. Né? Mas era assim, era uma toma já horrível, tal, não era muito... A evolução era esperada, né? Mas talvez contribuiu. Algo mais? Bom, gente, isso aqui é uma aula bem prática e cada UTI tem um jeitão de fazer as coisas, né? Mas eu queria pelo menos que vocês entendessem as particularidades, trazer um pouquinho mais de segurança na hora de prescrever. E isso aqui é 50% do plantão noturno, né? Se botar o concentrado de hemácias é mais 10, é 60%. É reposição de eletrólitos e transfusão, conforme necessário. Então, mas seja meio chato, é importante. Beleza? Valeu, então. Bom almoço. Diga. Deixa eu só desligar lá rapidinho.